Vamos ler então, gente, o livro de 1 Reis, capítulo 12, ok? É um pouco extenso, tá? Mas para vocês poderem entender, vamos ler o capítulo inteiro, tá bom? 1 Reis 12? 1 Reis 12, ok? Nós estamos falando depois da morte de Salomão, ok? Com a morte de Salomão, vamos lá lembrar. Quem era o filho de Salomão? Esqueci. Quem lembra? Absalão. Reboão, Absalão. Reboão, ok? E ele era então era Davi. o herdeiro direto ao trono, concordam comigo? Sim. Morreu o rei, o filho do rei. Agora vamos lá ver o que aconteceu. 1 Reis 12. E foi Reboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para o fazer rei. Claro, porque ele era o herdeiro de direito. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nabate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito. Porque mandaram chamá-lo, veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Reboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, tu alivia a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia, então voltai a mim, e o povo se foi. Agora eu vou fazer uma pausa aqui. Vocês se lembram que quando Israel pede um rei, nós estamos falando depois do período de Juízes, nós estamos falando da entrada do livro de Samuel. Israel pediu um rei porque eles disseram assim: nós queremos ser como todas as nações. Vocês lembram disso? Sim. E Samuel foi falar com Deus. E Deus disse assim: Samuel, não se preocupe, meu filho, que não foi você que eles rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Deus não queria que o povo tivesse um rei, porque ele queria ser o rei. E vamos, já que eles querem, agora que eles saibam que um rei precisa ser mantido pelo povo. E quem é que vai pagar o imposto do rei? O povo. E quem é que vai pagar a casa do rei? O povo. O povo. E aí o que vai acontecer quando o povo começar a pagar isso? Murmuração. Ah, pronto. Então, olha só. Então, o que aconteceu? A questão já estava aqui. Quando... O que o povo veio falar para Reboão? Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a tua dura servidão do teu pai. Ou seja, o povo estava ralando no imposto. Tá? Muito bem. E teve o rei Reboão conselho com os anciões, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então ele foi fazer o que era certo. Até aqui Reboão está perfeito. E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje forem servos deste povo, e os servires, e responderem-lhes e falarem boas palavras, todos os dias eles serão teus servos. Ou seja, vamos traduzir em português. Se você tratar bem o povo, né? Esse povo vai gostar de você. E serão seus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe haviam dado, e teve conselho com os jovens, que haviam crescido com ele e que estavam diante dele. E ele disse: Que aconselhais vós que respondemos? Alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com eles lhe falaram: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez o nosso jugo pesadíssimo, mas tu aliviaste entre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Olha que sabe a palavra, não? Aos olhos ou aos ouvidos de Reboão pareceu isso. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Reboão. Agora perceba, olha a falta de sabedoria de Reboão. Porque Jeroboão já havia se rebelado quando Salomão ainda era vivo, por isso que ele foi para o Egito. Ou seja, já havia um clima de revolta no povo. E aí o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado ao ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nabate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também reinou sobre eles Reboão. Lembra que eu falei para vocês
As duas tribos lá no sul, quem morava, que era do norte e morava lá, ficou sob o domínio do sul. Então o rei Reboão enviou Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Reboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Perceba, a Bíblia fala assim, se rebelaram os israelitas. Quando a Bíblia está falando aqui os israelitas, ela está falando da tribo de Israel e não dos judeus. Ok? Os israelitas nesse momento era a tribo de Israel. E sucedeu que ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e chamaram para a congregação e fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Reboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 185.000 escolhidos desceram para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Reboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaias, homem de Deus, dizendo: Fala a Reboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim, e ao restante do povo, dizendo: Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejarei contra os vossos irmãos, filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. E saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor, a Reboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Reboão, rei de Judá. Então veja só o que fez Jeroboão. Presta atenção. Toda a questão aqui nesse momento é uma questão política e econômica. Por quê? Ele não queria perder o reino, que era de direito para Reboão. Mas ele entendeu que se o povo subisse a Jerusalém, por que Jerusalém? Porque Jerusalém estava o templo. O povo ia voltar o seu coração de novo para Reboão. Ainda que Reboão tivesse falado mal deles, ou feito mal a eles, ou tivesse incitado eles. Por quê? Porque Reboão era o rei de direito e porque lá estava o templo. Era a casa de Deus. Então, eles iam se aquebrantar. Jeroboão entendeu isso. Olha o que ele mandou fazer. Assim o rei, Jeroboão, tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da casa do Egito, da terra do Egito. E pôs um em Betel e outro em Dan. Então ele instituiu aqui o quê? Um templo alternativo. Ele tira o templo de adoração de Jerusalém, coloca aqui e volta com a história dos taus do bezerro, que o povo já tinha levantado lá no Egito. Vocês lembram disso? Sim. Começa tudo dar mal ali, né? Quando Moisés vai para o Sinai e o povo lá embaixo, Arão faz isso. Nada mais, nada menos que o irmão de Moisés, não é? E aí ele coloca esses bezerros aqui em Teldã. E lá em Betel, lá embaixo em Betel, que é em Jerusalém. Por que lá em Betel? Porque Betel estava próximo de Jerusalém. Então, para que as pessoas que estivessem lá não precisassem subir até aqui ao território das tribos de Israel e ficassem lá. E este feito, preste atenção, se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, até aqui, para adorar o bezerro. Também fez casas nos altos e constituiu sacerdotes do mais baixo do povo, que não era dos filhos de Levi, que era proibido. O que ele fez aqui? Ele mudou o sacerdócio. Ele tira o templo, ele institui a idolatria, ele muda o sacerdócio. E como se não fosse pouco, e fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, com uma festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando os bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no 15º do 8º mês, que tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa ao Senhor, assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar queimando incenso. A quarta coisa que ele fez, ele mudou o calendário. Todas as festas de Israel, todas as festas bíblicas, elas foram ordenadas por Deus numa data determinada. Você não pode, os judeus preservam isso até hoje. Eles não mudam isso, ok? Jeroboão mudou. Ele tirou o templo, ele instituiu a idolatria, ele mudou o sacerdócio e ele mudou o calendário. Ou seja, ele arrebentou.
Lambança. Total. E aí o que ele fez? E esse povo vinha para cá para adorar esses bezerros. Esse povo vinha para cá nessa idolatria. Esse povo vinha para cá fazer o quê? Esse povo vinha para cá pecar. Não é? E ele foi o primeiro rei de Israel, Jeroboão. E todos os reis que se seguiam a ele foram na mesma linha. Um agravou no outro, talvez vocês mais conheçam Acabe, que foi rei de Israel. Mas quando Acabe foi... Gente, Acabe, vocês precisam entender que Acabe já cresceu nesse meio idólatra. Então não é que ele se sentiu muito... Ai meu Deus, casei com Jezabel. Ele já vivia... Em vez de adorar o bezerro, ele estava adorando a Baal. Porque, gente, a idolatria é isso. Os vários deuses são isso. Tanto que, por exemplo, na mitologia grega, romana, eles mudam de nome. Vênus, Afrodite, mas o que importa? O que importava era sacrificar e fazer, não é? Enfim. E aí, essa idolatria toda gerava um outro comportamento. As festas, as orgias, as bebedeiras. Porque tudo isso é consequência da idolatria. Agora, idolatria. O que significa a palavra idolatria? Ídolo, né? Que nós temos um ídolo, você idolatra, você adora aquele ídolo. Você coloca aquilo como a coisa uau. Em hebraico não existe a palavra idolatria. Vocês sabiam disso? Não existe essa palavra. Em hebraico se fala avodah zará. Em hebraico adorar é muito engraçado. Em hebraico adorar, o verbo é trabalhar. Lavod. Ok? Agora, avodah zará é trabalho estranho. Ué, na macumbaria não fala, vou fazer um trabalho? Trabalho estranho, né? Pois é, olha aí. Em hebraico, adorar a Deus é trabalhar para Deus. É a tradução literal da palavra em hebraico. Ok? Como tem o fogo estranho. Lembra que o povo acendeu o fogo estranho? Então, avodah zará é quando você não está fazendo aquelas coisas para Deus, você está fazendo para outras coisas. E o que é idolatria? No seu resumo. É tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Não é simplesmente ter uma imagem. Tem pessoas que têm o dinheiro como ídolo. O cara é assim, ó. Aquela mão não abre. Se abrir, meu Deus, se ele pôr nesse bolso é um escorpião, se ele for nessa é a serpente. Né? Tem gente que tem adoração com filho. Coloca... Não que nós não devemos amar nossos filhos, gente. Vocês estão me entendendo? Mas coloca aquilo... Tem gente que tem adoração com marido, com mulher, com emprego, com título. É tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. Está ocupando o lugar de Deus? É idolatria. Transforma você na imagem e semelhança daquilo. Aquilo ali, aquilo está te dominando. Tudo aquilo que te domina, que não seja Deus, é um problema. E tem duas coisas que o homem... Por que vocês veem que todos esses rituais de magia, de idolatria, tem dois elementos básicos ali? Sacrifícios e sexo. Por quê? Os dois estão conectados com coisas, valores espirituais. Não é? Que fere no mais profundo a alma humana. E as pessoas, com a praticar isso, elas vão se perdendo. Elas vão ficando devassas. Perceba que nunca se sacia. As pessoas se tornam insaciáveis. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais quer. Quanto mais poder a pessoa tem, mais quer. Mais quer. A pessoa não tem limite. E Deus exatamente nos põe limite. A Bíblia fala que um homem que não controla o seu espírito é como uma cidade que não tem muros. Então perceba, desde o princípio Deus estabeleceu limites para nós. Onde? No Jardim do Éden. Deus falou para Adão, olha gente, vocês estão vendo quanta árvore tem aqui? Quanto mato, quanto tudo. Será que ele vai passar porra aqui? Pelo amor de Deus. Jandira, sai daí. Pessoal, ele quer passar aí, ó. Então, olha só. Quando Deus estabeleceu ali o ar, duas, né? Do bem e do mal e a árvore da vida. Deus falou, ó, tudo que tiver aí, vocês arrebentam.
Por quê? Deus disse, aquilo ali é meu. Dízimo. Pode pegar 90%, faz o que você quiser. 10% é meu. Agora, gente, o princípio do dízimo é você primeiro tirar o dízimo. Depois, né? Se você primeiro vai pagar a conta, não vai sobrar. Primeiro que você já não deu importância para o negócio. Você já falou, né? Irmãos, eu tenho sido terrivelmente criticada, vocês não têm ideia. Até mesmo perseguida por essa história de dízimo aqui em Israel. Vocês não têm ideia. Como é difícil você ser um dizimista declarado em Israel. Não que ninguém me impeça, mas as pessoas criticam muito pela incredulidade, né? Então, o que acontece? E eu tenho... Lembra, assim que eu me converti, que eu aprendi isso ficou no meu coração. Quando eu vou dar meu dízimo, eu pego a melhor nota. Eu não consigo dar aquelas notas velhas, rasgadas, sujas. Não consigo. Eu pego a melhor nota e dou. Porque eu acho que Deus deu para nós o melhor. Deus não deu para nós o pior. E dízimo não é uma questão de sobrar, de não sobrar. Dízimo é uma questão de fé. E dízimo é uma questão de adorar. Quando você dá o dízimo, você fala, Senhor, ó, esse aqui é seu. Né? Aí as pessoas vêm com aquele papo, mas você está dando para homens. Deus não precisa. Lógico que Deus não precisa. Óbvio que Deus não precisa do meu dízimo. Óbvio que não. E aliás, se eu for falar biblicamente falando, eu posso dar o meu dízimo em qualquer lugar. Agora, lá no Novo Testamento, a Bíblia fala que a gente tem que dar o dízimo, a gente congrega. Mas numa questão, vamos falar de princípio, se amanhã eu entrar e der numa sinagoga o meu dízimo, ou der numa igreja e der na igreja do pastor o meu dízimo, mas eu tenho que dar onde eu congrego, porque é ali que eu como. Eu não posso comer no McDonald's e pagar no Pizza Hut. Eu tenho que pagar onde eu como. Eu não entendo esse povo que congrega num lado e dá dízimo no outro. Não entendo. Não consigo entender. Então, é o mesmo princípio. São princípios da palavra de Deus que nós não podemos quebrar. E Jeroboão quebrou com todos eles. Arrebentou. Porque aí depois o que acontece? Isso envolvia também o dinheiro. Porque o povo vinha trazer dinheiro. Gente, nós chegamos num ponto com os reis de Israel, vocês se lembram na Bíblia, que eles queimavam o seu filho a Moloque. O povo sacrificava o seu filho. Coisa que Deus nunca, jamais, Deus quis sacrifício. Aí o povo, mas Deus não mandou sacrificar. Não. Deus testou a Abraão quando ele vai lá sacrificar Isaac. Mas na hora de descer o cutelo, para Abraão. Se Deus tivesse deixado, permitisse sacrificar, o único que morreu, gente, quem foi? Jesus. Jesus. Agora veja só, Jesus, ninguém matou Jesus. Jesus veio para isso. Se entregou. Ele se entregou. Tinha que ser assim. Porque a Bíblia fala que quando existe o pecado, alguém tem que pagar pelo pecado. No Velho Testamento é nos animais. Não tinham culpa. O sacerdote vinha, colocava a mão na cabeça, transferia ali, sacrificava e Deus encobria o pecado. Não era assim? Uhum. Era assim. Agora eu fico imaginando muitas vezes, no Velho Testamento, quando o povo subia nas festas do Senhor em Jerusalém, que todo mundo levava a sua oferta, e a oferta do pecado significava matar um bichinho, tinha que passar por um processo. O sacerdote vinha ali, a pessoa vinha, falava, confessava o seu pecado, o sacerdote transferia. Agora, irmãos, pense. Quando era pequena, no Brasil ainda tem. Tinha o abate das galinhas, vocês lembram? Vocês iam na granja, escolher a galinha? Gente, eu nunca consegui fazer isso. Porque eu ia ver aquele bichinho na panela, e eu mandei matar o bichinho, não comia mais nem que a vaca Tem tossia. gente que faz isso mesmo. Não fazia isso, não conseguia. Ia pro interior, o pessoal matava o porco, escutava o porco. Deus, que me livre e guarde. Via aquele sangue correndo. Não posso, não podia comer aquilo. Agora você pense, o povo subia com o animal, que sabia que ia matar por causa do pecado dele. Pegava aquela ovelha, aquela pombinha. Eu imagino, né? O povo subindo e falando, cara, tu vai morrer por causa de mim. Não é muito legal, né? Vocês acham que é legal? Não. É legal. Então, Deus faz isso por quê? Para fazer o povo pensar. Gente, vocês pecaram. Alguém vai ter que pagar esse pato. E quem vai pagar esse pato é o inocente. Então, todo ano, toda aquela coisa, né? E
tinha que fazer ainda um sacrifício para a nação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, sacrificava o cordeiro para a nação. Além do pecado individual, né? Quando Jesus morreu, ele fez isso de uma vez por todas, né? Agora, muitas vezes as pessoas usam da graça para justificar o seu pecado. Ah, eu vou lá e Jesus pega. Jesus perdoa. Lógico que Jesus perdoa. Só que a gente tem que pensar o seguinte, queridos. E eu não estou falando isso porque eu sou melhor que vocês, não. Porque eu sou, talvez aqui, eu sou a maior pecadora de entre nós. Mas é a questão de que, quando nós pecamos, a gente tem vários tipos de pecado. O voluntário e o involuntário. Você sabe disso. E para cada tipo de pecado tem uma consequência e tem um preço, né? Agora, quando a gente peca, nós somos perdoados. Porém, nós precisamos, para ser perdoados, nós precisamos nos arrepender. E aí é que está o lance. O processo do arrependimento. O arrependimento é algo mais forte que a bomba atômica. Não há pecado e não há ação que Deus não possa mudar quando a pessoa de verdade se arrepende. Agora, arrepender-se não é sentir remorso. Porque quem se arrepende, qual é a primeira característica que a gente vê na pessoa que se arrepende de verdade? Ela muda. Provérbios. Aquele que se arrepende, confessa, abandona, alcança misericórdia. Aquele que não, jamais prosperará. Então, se a pessoa está arrependida, ela não vai fazer de novo. Com certeza ela não vai fazer. Então, o arrependimento brota. Não é algo que você força a pessoa. Vai lá, se arrepende, se arrepende. João Batista dizia, arrependei-vos, raça de víboras. Olha como João Batista era legal. Imagina, pastor, se o senhor subir no seu púlpito hoje. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, raça de víboras. Não fica na igreja. Nem chamando de ovelha tá ficando. Na igreja. Né? Não fica. Eu duvido um pastor fazer isso hoje e ficar um Chamando de ovelha, já não tá ficando, imagina. Raça de víboras. Arrependei-vos. Quem vos livrará da ira vindoura? Essa era a pregação de João Batista no Rio Jordão. Gente, que evangelho nós estamos vivendo? Qual evangelho nós estamos vivendo? Em que eu não entendo que eu preciso me arrepender todos os dias? Em que eu não entendo que eu estou mal? Que estando bem, como diz meu pai, você estando certo ou está errado? Papai era assim. Você estando errado, você estando certo, você está errado. Então, é chamar essa consciência. Porque a Bíblia fala que o pecado cega. E nós vamos ficando cauterizados. Você não sente mais. Tudo é normal. É exatamente, é o sintoma de que tudo é normal. Então, queridos, para o povo de Israel, tudo era normal. E o que levou esse pecado? Levou o povo a quê? A destruição. Pronto, acabou. Consequências vieram. Está escrito na Bíblia. Israel foi destruída por causa disso. Ok? Deus permitiu que Israel fosse destruída, as 10 tribos, por causa do pecado que nasceu aqui. Dessa idolatria. Agora veja só, para eu terminar. O pecado, tem vários tipos de pecado. Geralmente nós cometemos pecados individuais, que afetam a nossa vida. Porém, existem pecados familiares. Você vai afetar a sua família com a sua atitude. E existem pecados nacionais. Por exemplo, quem fez o pecado nacional? O rei Davi. Quando o rei Davi mandou fazer o censo, afetou a nação de Israel. Deus queria destruir Jerusalém. Ok? Então, o que acontece? O pecado, você precisa ver a que nível nós estamos do pecado. Porque ele vai atingir só a mim, vai atingir os meus familiares, vai atingir a nação. Não é? E foi o que aconteceu também no caso das tribos de Israel. Porque abriu uma porta aqui para a idolatria tão grande, que aí vinha todo mundo. Quem viesse era bem-vindo. Era Baal, era cera, era o fulano, era o Beltrano, era os bezerros, era queimar os filhos, era... Gente, a coisa degringolou. Agora, você pergunta para mim, como é que pode? Podendo. Ué, como é que pode? Podendo, não é? Como que você me explica
crentes que se desviam de uma forma total e absoluta. Será que a pessoa um dia não foi crente? As pessoas dizem assim, as pessoas não mudam, elas se revelam. Não estou de acordo. A gente sim muda. Nós mudamos todos os dias. Só que a gente precisa ter consciência dessa mudança. Você não é a mesma pessoa do ano passado. Não é. Em nenhum aspecto. Nem o físico, nem o biológico, nenhum aspecto. Você não é. Então a gente precisa ter consciência dessa mudança. Então, a Bíblia fala que nós temos que ter cuidado com o pecado da apostasia, de achar que tudo é normal. Aquilo não te incomoda mais, do jeito que vai, do jeito que está, e se vai assim, está assim. Porque nós podemos até estar errados. Por que Deus perdoava a Davi? E Deus não punia, em certa forma, Davi. Por quê? Porque Davi era consciente do seu erro. Você quer ver uma coisa que dá nervoso? É você ir falar que a pessoa está totalmente errada, mas totalmente errada, e ela quer estar certa. Não foi minha culpa. Não, ela está certa. Então veja só, se você chegar numa pessoa que está errada e você for falar com ela, pode ser o que, não interessa. Seu funcionário, não sei. Você vai dar um puxão de orelha, você vai falar, ó, você está errado. Você chegar nele e falar isso, fala, descascar o abacaxi. No fim do sermão, ele chegar pra você e falar assim, é verdade, você tem razão, eu tô errado mesmo. Me desculpa, eu tô errado. Você muda ou não muda a atitude? Hã? Aí ele chega, imagina, você, não sei o quê. Aí o que acontece? Hã? Pior ainda. Pior. Davi, quando Deus chegava nele e falava, filho, você tá errado. Ele fala, não, é verdade, eu tô errado, errei. O que eu posso fazer agora para remediar meu erro? Davi tinha consciência. Davi nunca perdeu essa consciência de que ele errou. Então, nós devemos errar? Não. Estamos sujeitos ao erro? Sim. Podemos cair em erro? Sim. Mas nós sempre temos a oportunidade do quê? De reconhecer o nosso erro. Arrependimento. E do arrependimento. Mas o arrependimento só vem se eu reconheço o erro. Se eu reconheço que eu estou errada, eu não vou me arrepender jamais. E foi o que aconteceu com quem? Com as 10 tribos de Israel. Não se arrependeram e foram extintas. Ok? Então, esse aqui foi o começo. Tel Dan foi o começo do fim das tribos de Israel. Por isso que eu falo para vocês que esse local, biblicamente falando, é um local muito importante. Presta atenção, para terminar. Quando o povo saiu do Egito, aquele povo ficou 40 anos no deserto. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Deus precisou de 40 anos para arrancar aquele Egito dentro do povo. Muitas vezes a gente pode sair de uma situação, mas a situação não sai dentro de nós. O que é a conversão? É quando você vai tirando isso. É a libertação. Mas nós precisamos querer ser libertos. Nós precisamos querer sair da situação. Não, se a gente não quiser. Nós não quisermos. Não vai acontecer nada nunca. Ok? A pessoa precisa querer sair da situação. Quando Manassés queimou seus filhos lá no vale de Inom, Jerusalém, ele arrebentou de todos os lados. Pintou e bordou, como a gente diz no Brasil. Mas ele se arrependeu. A Bíblia fala que ele andava só chorando, ele não comia e ele andava de saco. Sabe o que é para um rei andar de saco? Que Humilhação. tem vestes reais diante do povo. E aí questionaram a Deus sobre Manassés. E Deus diz, olhe para Manassés. Ele se arrependeu. Eu não trarei esse mal sobre os seus dias. E Deus não trouxe o mal sobre Jerusalém nos dias de Manassés. Ainda que Manassés estivesse arrepiado. Mas Deus olhou para ele e viu nele arrependimento. Por isso que ele diz, eu tenho muito medo das pessoas que fazem afirmações sobre salvação. Pessoas, Salomão está no inferno. Irmão, tem cuidado. Onde você estaria hoje se você morresse? Onde eu estaria hoje se eu morresse? A pessoa que está se atirando lá do Empire State, do tempo que ela está se atirando até o chão, tem um tempo, você concorda? Quem é você para saber se ali ela não se arrependeu? Cuidado. A salvação pertence a Deus e a ninguém mais. A Bíblia fala que enquanto a vida é esperança,
enquanto nós somos conscientes dos nossos pensamentos, do nosso coração, nós temos a capacidade de falar com Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com a questão da salvação, porque isso é uma coisa que está na esfera de Deus. Não entre por esse caminho, que é um caminho, é um campo minado. Vamos fazer a nossa parte, eu acho que está de bom tamanho. A salvação compete a Deus. Eu sempre digo que lá no céu, a gente vai encontrar com quem não esperava e desencontrar com quem a gente esperava. Cuidado. Cuidado. A Bíblia fala que a salvação é pessoal. Cada um deve cuidar da sua. Eu cuido da minha, você cuida da sua. Porque, irmãos, senão não funciona. É que nem passaporte aqui. Eu não posso entrar nos Estados Unidos com o seu passaporte. Eu tenho que entrar com o meu. Tá bom? Então, queridos, é isso que eu tinha que falar sobre a parte dos reis de Israel em Teldã. Nós vamos passar agora, vocês estão vendo aqui atrás, vocês estão vendo ali atrás, a ilustração de um altar. Porque os arqueólogos creem que era ali que ficou o altar de Bezerro, naquele local. Tá bom? Embora não foi encontrado nada arqueologicamente da época, mas com o passar do tempo se manteve a tradição do altar ali. Então eles acreditam que foi ali que foi feito o sacrifício e os bezerros de ouro, tá bom? Se vocês quiserem até ali tirar foto, a gente vai subir por aqui, olha. Nós vamos continuar dentro do parque. Nós vamos ver mais coisas a respeito da arqueologia e também a respeito da parte do moderno Estado de Israel. Pessoal, perguntas?